que é? Eu tenho tantos que eu falo assim, hidroxicloro, quina. Tá, falo tanto que acabei esquecendo aí. Tá dando certo. Tá? Eu acho que a Anvisa hoje assinou aqui o protocolo hoje, tá certo? Pedir pro Barra, tudo lá está sendo urgente, que vise atender essa questão aí do vírus, tá certo? E aí conversando reservadamente com esse, com outros médicos também, eu, como eu sou velho, já 65 anos, tenho muito ciclo de amizade muito grande. O pessoal tem chegado de hospitais por aí, pro Brasil todo, e dado o estado de saúde, se assinam o termo de responsabilidade e já começa com a pastilha na boca do cara, pô, tá certo? E até agora, com todos que eu falei, com todos, é 100% a efetividade está se notando. 100%. Aí depois que o cara morrer, se esperar 3 dias, o cara vai morrer. Daí não dá para botar mais a pastilha na boca dele. Não, ó, se minha mãe for acometida disso, tem 93 anos, eu assino o termo de responsabilidade e dou a pastilha para ela. É igual parecido com a fosfetanolamina sintética. Tinha um tempo atrás ali. Eu acho que não. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu não. Eu acho que não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que. Olá, boa noite. Nós vamos começar o nosso Number 9, nosso nono episódio do Diário do Gula aqui ao vivo da nossa quarentena. Já deu a ideia para a música final do nosso vídeo. Vai ter 45 minutos nosso vídeo, mas 25 vai ser música dos Beatles, Number 9, do álbum branco de 1968. Ana Carolina, boa noite. Como está você? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, é. Eu acho que as coisas aqui não estão ficando muito bem, porque é fácil você falar da pandemia, falar da quarentena, quando o pessoal tá indo nas festas, quando o pessoal tá saindo na rua, mas a hora que começa a morrer gente, a hora que começa o hospital ficar cheio, a coisa muda, né? O que você acha disso? Então, o negócio está ficando muito feio, principalmente nos Estados Unidos. A gente Não. está vendo a maior economia do mundo, com uma fila de mais de 3 milhões de pessoas solicitando auxílio-desemprego. Sabe o que é isso? São 3 milhões e meio de pessoas pedindo auxílio-desemprego. O número que eu tinha ouvido é que era 20 mil ou 300 mil no mês passado. Quer dizer, multiplicou por 10. É 1% da população americana pedindo seguro-desemprego. Mas assim, é resultado, né? Veja, as coisas são previsíveis. É resultado primeiro do presidente Trump. A gente até vai com a cara do Trump, vai. O Trump é um malvado interessante, né? Ela não gosta muito. O Trump tem o seu estilo. O problema é que ele ficou negando, como o nosso presidente aqui, ficou negando a epidemia, negando a encrenca. E hoje, né? Hoje é dia 26, os Estados Unidos passa a China como o país com mais casos da epidemia e o negócio parece que está fora de controle, né? O que não é muito diferente do Brasil, né? A questão é que o Brasil a gente conseguiu dar uma paralisada antes no movimento das pessoas do que o que aconteceu nos Estados Unidos. Agora, o fato é que está caindo a ficha, né? Acho que eu nunca vi tanta gente falar em cair a ficha. Para quem nunca usou um orelhão, talvez não tenha ideia de onde vem essa expressão. Mas o Congresso aprovou aí uma ajuda para o pessoal de 600 conto, né? Que aí parece que é um número menos, né, um pouquinho mais real, quer dizer, R$ 600 é um número que ajuda as famílias dos informais a se manterem minimamente, só que a velocidade de reação do governo, do Ministério da Economia está sendo deprimente, né? O Paulo Guedes está lá em home office,
né? Mas aparentemente a velocidade das ações que o governo que deveria fazer para levar um pacote de ajuda são mínimas. E agora que a gente vai começar a ter epidemia de verdade aparecendo nas grandes cidades. Mas voltando para os Estados Unidos, o impacto na economia norte-americana, como que isso vai afetar o mundo? Olha, hoje em dia o que que a gente costuma observar é que a locomotiva da economia mundial é a China, né, pela questão da produção e tal, e o que pode salvar os indicadores da economia é que há notícias, há impressões de que a China está retomando a sua posição de venda de produtos e produção industrial que ela tinha antes dessa crise toda. Os Estados Unidos, o fato de ele não ser mais, talvez, a locomotiva do mundo industrial, não significa que ele não seja importante e relevante. E é a maior economia em termos de serviços e produtos e o maior mercado consumidor que a gente tem no mundo. Então, a dimensão dessa crise tem um lado político e um lado econômico muito forte. O lado econômico você já começou a dizer aí, que é a questão principalmente do desemprego gigantesco em que você vai ter. Quer dizer, você vai jogar uma economia que estava em pleno emprego para um desemprego gigantesco. Ninguém tem uma estimativa feita, mas você pode colocar aí 10%. Quer dizer, sair de 5% para 10% muito rápido, porque a diferença dos Estados Unidos para os outros países, para o Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos você demite a pessoa instantaneamente, né? Quer dizer, não há legislação trabalhista, não tem uma CLT nos Estados Unidos. Então, os postos de trabalho vão se fechar imediatamente, especialmente na área de turismo, de serviços, de restaurante, que é alguma coisa que você tem 20 dias aí de funcionamento para conseguir segurar essa situação. E o impacto vai acabar sendo para todos os ambientes, porque o que acontece? Você vai ter o mercado de serviços sendo afetado, na sequência o mercado industrial. Tem um estudo da JP Morgan, eu posso depois disponibilizar para todo mundo, do número de dias de caixa que as empresas suportam numa situação como essa, né? Então, vou mostrar para vocês aí esse gráfico. Restaurantes conseguem ficar 16 dias sem faturamento. Parte de manutenção e reparos, 18 dias. Varejo, 19. Construção, 20 dias. Serviços pessoais, aí, lavar de roupa, passar cabeleireiro, 21 dias. Metal, maquinário, 28 dias. Quem suporta mais é o mercado de high-tech e real estate, que é mercado de imóveis, que naturalmente o setor imobiliário ele já tem um fluxo, mas o fluxo de pagamento, o fluxo do negócio é muito maior. Mas ainda assim são 47 dias, nós estamos prevendo aí no mínimo 3 meses. E como o processo lá nos Estados Unidos está se intensificando, quer dizer, é a frase que as pessoas precisam parar de discutir em função das imbecilidades que surgiram. O que devemos salvar primeiro? A economia ou as pessoas? Nós devemos salvar a economia para salvar as pessoas. Nós não devemos salvar devemos salvar as pessoas para salvar a economia. Ai, o perigo, né? Quer dizer, não adianta você achar que deixando uma parte da população se contaminar, isso vai resolver. Não, você tem que salvar as pessoas porque as pessoas salvam a economia. Hoje, citando o Alexandre Schwartz, ele estava dando falando na CBN, e ele citou, eu não sei se é verdade isso, mas deve ser, do Churchill falando sobre o Chamberlain. De novo, vamos citar o Churchill. Ele falou que o Chamberlain, quando conversou, foi lá para a Inglaterra, foi para a Alemanha e negociou com Hitler a rendição da Tchecoslováquia, né? O Chamberlain voltou todo feliz e falou: conseguimos salvar a Tchecoslováquia. E aí o Churchill disse assim: não, você não salvou a Tchecoslováquia e também não impediu a guerra. Então, essa lógica de você colocar a economia à frente das pessoas, além de você não salvar a economia, você também não vai salvar as pessoas. Então, tem que parar a epidemia, tem que passar o ciclo da epidemia e depois você vai ver o que faz. E neste período você tem que ter todas as políticas anticíclicas de apoio, emissão de dinheiro, doação de dinheiro, jogar dinheiro de helicóptero, dar dinheiro na mão da pessoa para que a pessoa se salve em relação a isso.
liberaizinhos de prontidão, os fiscalistas de última ordem, os bolsonaristas estúpidos têm que pensar o seguinte: ou você salva a população economicamente dando dinheiro, ou nós estaremos todos mortos. A economia estará morta e as pessoas estarão mortas por tabela. Deu para entender? Eu preciso desenhar todos os economistas minimamente responsáveis que passaram por situações de governo e que tiveram que tomar a decisão, porque eu sou um professor, né? Agora você pega o Pedro Malan, foi ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central, o Armínio Fraga foi presidente do Banco Central. Eles tiveram seus problemas, tiveram suas dificuldades, mas só quem está lá sabe como é. E esses caras estão dizendo: ou você faz uma política anticíclica, joga dinheiro na mão dessas pessoas, ou nós teremos uma tragédia muito maior. Primeiro as pessoas, depois a economia. Capite? Muito bom, muito bom. O que mais? Vamos falar um pouquinho hoje Hoje você está convencida disso, né? Porque ontem você estava na dúvida. Hoje já se convenceu? Hoje eu já tô. Ontem eu passei um momento de desespero, hoje eu tô mais. Acho que com o aumento do número dos casos, essa coisa toda, o medão voltou. Porque ficar assistindo assim Instagram com dicas do que fazer na quarentena, como decorar a sua biblioteca na quarentena, entendeu? Aí fica fácil, porque aí fica bonito, fica legal, parece que o cara tá de férias forçadas. Agora, eu falei isso ontem, a hora que começar a morrer gente, a hora que começar a ter imagem do cara internado no AMB, eu tava dando uma aula hoje pro pessoal, falei exatamente isso. A hora que você vê aquele hospital do AMB, você já se imaginou internada no AMB? Você imaginou ser internado no Pacaembu, num hospital de campanha? A hora que você começar a ver imagem disso de verdade, você vai falar: a batata assou e eu tenho que ficar na minha casa mesmo, né? Porque é fácil para presidente, para ministro, para general dizer que tá tudo bem, porque os caras têm o hospital, têm plano de saúde a favor deles. Eu quero ver você ficar no AMB, internado no AMB. Hoje eu fiquei bem impressionada com a notícia de que a Naomi Munakata, que é uma maestrina famosa do Teatro Municipal, ela morreu vítima do coronavírus. Então, quando você começa a ter esse tipo de notícia, né, de gente que você conhece, que você admira, o negócio começa a chegar mais perto. Não, hoje um dos apresentadores de programa da Globo News, da CBN, ele faz o programa da tarde, Fernando Andrade. Ele não foi trabalhar porque o primo dele morreu de coronavírus, tinha 48 anos, diabético, e morre em 3 dias. O cara pega o negócio, passa mal, e pelo que o pessoal tem visto aí, tem falado, não há um padrão. Você tem esse padrão aí de febre, disso, daquilo, mas a pessoa pode morrer porque falência de órgãos, pode morrer por questão cardíaca e tal. Não é aqui que nós vamos ficar discutindo isso para não ficar mais em pânico. Mas se justifica. Veja, desde a China, se os caras começaram a travar cidades, eles não tinham interesse em paralisar o país. É que o bagulho é sério. E só com imagens sérias é que as pessoas vão ter a noção da seriedade. Hoje já falaram que a China omitiu informações do coronavírus, né? Então... Mas isso alimenta esses discursos babacas de gente que... E a minha política, eu sempre fui contra entrar em discussão babaca de grupo de WhatsApp, de LinkedIn e tal. Mas a minha política hoje é quando eu pego um babaca falando que tem que voltar ao trabalho, você escreve assim: pessoal, delete essa figura, parem de dar ouvidos a esse indivíduo e peça para ele sair com a família dele para pegar a doença. Porque se a gente... Assim, vai no Madeiro, vai na Havan, vai no Girafas, pega, entendeu? Porque essas pessoas já merecem mesmo. Quem frequenta o Madeiro já merece ficar doente. Quem frequenta o Girafas merece ficar doente, entendeu? Quem vai na Havan agora merece ficar doente. Então aproveita e já faz uma depuração da sociedade, seguindo Charles Darwin. Vamos limpar, porque para nós que pretendemos sobreviver a isso, vai ficar muito melhor. Vamos continuar aqui com as pérolas do nosso querido presidente. O FEBEAPA, lembra que eu falei algumas semanas atrás do FEBEAPA, que era uma... FEBEAPA é Festival de Besteiras que Assola o País. A gente nem imaginava que nós fomos chegar nesse nível. Que era o pseudônimo do Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta. Ele escrevia em 1958, se eu não me engano.
escreveu uma série de revistinhas do festival de besteiras que assolava o país. Pô, como seria bom vê-lo aqui nos anos 2020, com internet e com o presidente e com a turma que a gente tem por aí para ver as besteiras que assolam o país. Genial, mas pode ir lá. Graças a Deus estava dando aula, hoje eu me desliguei um pouco das notícias, minha internet ficou ruim, então foi ótimo porque eu saí dessa neurose crônica, mas aí quando você volta fica pior, né, do que quando estava. Por isso não, eu te atualizo. Ah, obrigado. Hoje ele teve a capacidade de falar que o povo brasileiro precisa ser estudado. Porque o brasileiro, ele pode pular no esgoto que não acontece nada. Sabe que é o presidente falar isso? Tá, mas convém comentar isso, quer dizer, o que eu acho que assim, o que o Bolsonaro está conseguindo, e a única tragédia dessa história que é ruim é porque ele continua com a caneta na mão. Então ele continua com o poder, né? Mas, assim, ele já está se autoelegendo como o café com leite. Para quem não lembra, o café com leite, né, quando você era criança, não sei se as crianças hoje têm essa mesma abordagem. Você ia jogar bola, você tinha aquele café com leite que você aceitava porque não tinha jeito. Então você não considerava ele para o jogo. Normalmente é o dono da bola. Você deixa o cara jogar, porque como ele é o dono da bola, você deixa ele jogar, porque senão não tem jogo. Então o menino joga lá, você deixa ele se divertir. O Bolsonaro tem um problema seríssimo algum problema psicológico relacionado ao ego, relacionado à síndrome de perseguição, inveja, necessidade de aparecer, né? A gente conversa isso bastante. Insegurança. Inseguro. E aí ele vai elegendo os em volta dele que aparecem mais do que ele, porque para aparecer mais do que ele não custa, né? Ou você pode falar mais abobrinha, como fala o presidente, o ministro da Educação, ou você fala uma coisa minimamente sensata que te faz melhor. Quer dizer, um Mourão, que sempre foi considerado um cara radical, sendo minimamente sensato, ele dá de 10-0 no Bolsonaro. Né? O outro lá, o Mandetta também, sendo minimamente racional numa crise como essa, ele passa à frente. Então o Bolsonaro, ele não está se isolando politicamente, ele está se isolando como uma pessoa a ser desconsiderada. Né? Não é assim que o pessoal fala, como que fala? É cancelado. O Bolsonaro só não é cancelado porque ele ainda tem o poder na mão da caneta. Mas se continuar nessa vibe mais 2-3 semanas, ele perde qualquer sustentáculo. Porque a equipe econômica não está dando resposta ao tamanho da crise econômica que vem por aí. O Ministério da Saúde, por mais bem intencionado que seja, não tem condição, num prazo tão curto, de evitar o desastre que pode acontecer. E o setor militar, em breve, vai dar um basta nisso, porque não vai ser fiador de uma tragédia anunciada que é o governo do Bolsonaro. A minha visão em termos de cenários, e eu estou preparando um material, depois a gente vai disponibilizar esse material de cenários, é o seguinte, muito provavelmente a epidemia no Brasil não vai ser um negócio tão desesperador, porque tem aí efeitos do clima. Aparentemente o vírus dura menos, aparentemente Deus é brasileiro, aparentemente tem algumas coisas que... Ou seja, a gente vai ter uma curva, talvez seja íngreme e seja difícil como da Espanha, da Itália, mas se pressupõe que essas coisas vão passar. Né? E a hora que passar, o que vai sobrar de Bolsonaro? Aparentemente muito pouco. Hoje ele ainda virou, ele falou, presidente sou eu. Falando, porque estavam fazendo umas considerações a respeito do Mourão e de outros ministros que têm se destacado, e ele reforçou de novo, o presidente sou eu, pô. Então, mas é um momento em que o menino que é dono da bola de futebol, ele chega e fala assim, é o seguinte, se não tocar pra mim, ninguém joga mais, entendeu? Então, enquanto ele for dono da bola, enquanto você não arrumar outro para ter a bola no lugar dele, ele vai continuar mandando. Só que a margem de manobra para ele mandar é cada vez menor, porque ele é um incompetente completo na saúde e não sabe do que está falando. Ele é um incompetente completo na área de economia, já perceberam isso. Na área da violência pública, da segurança pública, que ninguém está falando, mas provavelmente assalto continua, tiroteio no Rio continua, os caras estão falando que está continuando, ele boicota o próprio Moro, que é outro que sumiu, que desapareceu. Talvez não tenha que falar nada nesse momento. E Supremo... Câmara dos Deputados estão percebendo o seguinte, se eles também não quiserem perder as mamatas, eles vão ter que tomar alguma providência.
né? Então é melhor se antecipar e tomar uma providência, porque se a coisa ficar feia, vai sobrar para eles também. Porque a hora que degringolar o sistema econômico e político, vai sobrar para todo mundo, vai todo mundo pro brejo, né? E a instabilidade é de fora para dentro. Quer dizer, a instabilidade é um elemento externo, é o coronavírus, e ele reverbera a estabilidade dentro. Era só ele não fazer nada, era só ele ter uma postura minimamente de estadista fake, que ele passaria pela situação, porque o problema que ele tem na mão é muito maior do que a capacidade dele de gerenciar e de recursos que o governo tem para fazer alguma coisa acontecer. Então, um cenário muito provável é que esse cara não fique até o final ou seja simplesmente isolado num canto para vir alguém para substituí-lo, né? Agora, ele pode fazer muito estrago antes de ter essa saída, né? Quer dizer, é estrago pessoal, estrago financeiro, estrago de articulação. Cada vez que ele chega na televisão e diz que o brasileiro pode nadar no esgoto e sair na rua para pegar gripe, ele está reafirmando uma posição bastante irresponsável. E aí ele vem capitaneado, ajudado por empresários inescrupulosos, gente que vai perder dinheiro, mercado financeiro, igreja que não recebe dízimo, né? Então tá todo mundo aí, né, na hora do juízo final, né? E aí, na hora do juízo final, você tem que rezar e pegar o dízimo final para poder pagar as continhas no fim do mês, né? Porque também tem o aluguel do templo, tem a comissão do pastor, aí tem tudo isso aí que vai todo mundo fazendo caldo e que é a maravilha do coronavírus, que está desnudando uma situação que a gente precisaria de séculos para mudar no Brasil. Talvez não mude nada, mas só o fato de jogar tudo isso no ventilador, pelo menos por uns 15, 20 dias, é um negócio maravilhoso. O Bolsonaro é tão sensacional que até a Rede Globo tá batendo o recorde de Ibope. Olha como ele conseguiu. Porque os caras são contra ele, né? E aí o pessoal tá ficando contra o Bolsonaro, vai assistir o quê? Rede Globo. E aí vai ter mais 50 anos de Rede Globo pela frente. Não que eu seja fã, mas eu sempre achei melhor do que outros que tem por aí. É isso aí. Muito bem. Bom, é nosso desabafo de fim de noite. Amanhã a situação tende a piorar, no sentido de imagens difíceis e cruéis, mas a gente tem que manter a força, sempre lembrando que Leningrado, ficou 900 dias cercada contra os alemães. Nós só estamos no 9º dia, então depois fiquem com imagens aí da batalha de Stalingrado. Eu vou colocar no comecinho do vídeo para ficar... Stalingrado não, Leningrado. Sei lá, vou colocar alguma coisa da Rússia, porque os caras sofreram demais na guerra e nós não sofremos 10% ainda do que os caras passaram. Boa noite para todos nós. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite. Ó, jornal Boa Noite. Meu amigo, eu queria fazer agora um apelo aqui, porque as igrejas já em São Paulo já começaram a abrir algumas partes, porque viram que a igreja tem que ficar aberta. O povo precisa de receber uma palavra. E teve casos sérios que já acontecendo aí, porque a igreja está fechada. Eu espero que as autoridades acordem e cheguem a esse ponto, que nós estamos ali para ajudar as pessoas, como também pessoas que têm atividades essenciais não podem ficar com as portas fechadas. Mas então eu queria pedir que enquanto esses dias agora está difícil, você pudesse ir ao banco, mas não está podendo, porque o banco está fechado. Você pode fazer a transferência pelo computador. Quem não sabe, pede os filhos, filhas, os familiares para ajudar a fazer e mandar a sua ajuda. Você que tem um dízimo aí para entregar, pode entregar pela conta do banco a sua oferta, aquela oferta especial, aquele voto que você fez. Banco Bradesco, por exemplo, você pode fazer a transferência para a agência 3378-2. 3378-2 na conta 29315-meia dúzia. Eu até quero agradecer, porque ontem eu pedi e muitas pessoas fizeram. Muito obrigado, conseguimos respirar um pouquinho aliviado hoje, mas ainda está longe.
tinha que ter vindo mais 80%, mais 20% já ajudou um pouquinho, mas o povo vai aprender esse sistema e vai ajudar. Se for o Banco Itaú, você vai em qualquer agência, você faz a transferência para a agência 0406. Quando o banco abrir, pode ir em qualquer agência. Agência 0406 e a conta corrente é 42717-9, 42717-9. E se for Banco do Brasil, ali também você pode pedir para o depósito ser feito para a agência 0472-3, na conta 62120-X, 62120-X. Se for transferência de um banco para outro, aí você tem que colocar o CNPJ da igreja. O nome da igreja é Igreja Internacional da Graça de Deus. E o nosso CNPJ é 30.902.803/0001-00 e você pode fazer esse depósito. Ou então, preferindo a lotérica, vá em qualquer agência da lotérica e diga para o caixa: eu quero fazer uma doação para o Show da Fé. Ele vai perguntar, sabe o código? Isso aí, 3091-2065. Mas se ele não perguntar, ofereça o código para não dar o caso que a sua doação cai em outra conta. E depois você pega o ICBV, que está escrito Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí depois você pode mandar uma cópia do IC para nós pelo WhatsApp mesmo. Nós vamos olhar e conferir para que nós possamos ter certeza que não se desviou a oferta que você mandou, que tão precisada esses dias, mas eu confio que o meu povo há de nos ajudar em nome de Jesus de Nazaré. Espero no dia que vão permitir que eu vá para esse país afora aqui e reúna o povo e ore para Deus curar. A missionária reuniu o povo, o vírus tem, mas a fé é mais forte do que o vírus, pode ter certeza. Quando permitir, nós vamos fazer essas festas pelo Brasil inteiro para libertar as pessoas, em nome de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.